Fala galera, estamos começando um novo projeto aqui na Vem. Esse aqui, para quem está entrando pela primeira vez, é o The Club Podcast. É um podcast que a gente quis fazer para falar da Community Economy. A gente tem tido um resultado muito legal ali na nossa newsletter no Substack. Inclusive, quem não tiver inscrito, corre lá, se inscreve, tá o link também no perfil da Vem. E a gente teve essa ideia de trazer esse podcast porque a newsletter é um negócio muito nosso. A gente pega o que a gente tem de conteúdo, a gente não tem nenhum conteudista e nenhuma marca ali dentro da newsletter, então fica um negócio muito próximo e a gente percebeu que a gente tem grandes mentores aqui na Vem, grandes parceiros, grandes pessoas que a gente pode trazer para poder estar batendo um papo aqui e ajudando vocês também na parte, compartilhando um pouco da jornada delas com a comunidade. Então a nossa ideia com esse novo projeto é a gente tá trazendo aqui convidados, então assim, também quem tiver alguma dica, a gente não sabe ainda se esse podcast ele vai ficar exclusivo para os nossos membros da comunidade da Vem, inclusive já deu um grande spoiler aí do que tem por vir, ou se a gente vai liberar no YouTube, no Spotify, alguma coisa do tipo, mas de qualquer forma, onde quer que esse podcast esteja, deixa depois aí algumas dicas de quem que vocês querem que a gente chame aqui, mas a ideia é que a gente traga muitos convidados legais. E pedir um pouco de paciência aí para vocês, pessoal. A gente está no formato aqui, esse é o nosso primeiro episódio, então estamos no formato aqui, vamos desenrolar, ver como é que é um projeto novo, mas espero que vocês gostem. E, cara, acho que a primeira coisa é a gente se apresentar, né, Lucas? Ora, bom, primeiro de tudo, acho que é bem legal, assim, você falou de, cara, formato improvisado, mas os dois aqui compartilham de melhor feito do que perfeito. Tá saindo, estamos para um. Já é a segunda vez que a gente vem juntos, né? A gente teve ali a passagem no projeto anterior em meados do ano passado, que eu até cheguei a dar uma aula para a galera. Então, contando um pouquinho de história aqui, acho que é legal a gente contar como é que a gente se encontra, né? Que foi no G4 Educação, quando eu estava como já... Eu era o head do Scale, tocava ali o produto desde o início dele, e você estava no clube. Então, eram pedaços diferentes da comunidade do G4. E a partir dali a gente sempre trocou ideia, né, sobre como tem potencial no assunto de comunidades, como existe um espaço, como os negócios ainda não sabem como tirar valor 100% disso. Marcas, pessoas, existe muito que uma comunidade pode agregar e, cara, a gente está começando a ver esse movimento agora, né? A Creator Economy está mexendo cada vez mais em evidenciar que marcas precisam ter a sua comunidade para ter um público próximo, engajado, que serve para mil coisas, né? Exato, cara. Eu gosto muito. Eu me refiro às vezes a você. Eu nunca falei pra você direto, mas como um parça, assim. O Lucas ele tem um negócio super legal que, cara, a primeira vez que a gente se encontrou, eu tinha acabado de entrar no G4. Ele já estava lá no G4 há um pouquinho mais de tempo que eu construí no Scale. E era isso, tinha uma unidade de negócios ali chamada G4 Comunidades, onde a gente tinha esses dois programas, o Scale, que estava nascendo, né, na época, e o Club, que já existia, acho que fazia um ano, uma coisa assim do tipo. E, putz, eu tinha acabado de entrar, fui de Minas Gerais para São Paulo, o Lucas me levou para tomar um café em um café que tinha lá perto, e, cara, a gente ficou horas falando sobre diversos assuntos, assim. Realmente umas 3 horas de café ali. Meus Sim, tradicionais one-on-ones muito quando longos. eu antes no café. Então, assim, pô, foi super massa que a gente foi falando sobre vários assuntos, assim, se deu super bem. E, cara, acaba que a jornada toda essa de comunidade, a gente até brinca, né? Que a gente quer sair de comunidade e fazer as coisas, mas acaba voltando sempre e acho que tá no melhor momento, que é justamente isso que você falou. Estamos na Community Economy, então, assim, esse movimento que está acontecendo mais forte do que nunca. E é muito da nossa missão na Vem, né, cara? Divulgar, disseminar isso e ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre esse movimento e principalmente fornecendo materiais ali também para elas poderem se destacarem nesse caminho. Mas, cara, eu queria começar, acho que um pouquinho antes, na verdade. Uma pergunta que eu acho bacana a gente estar trazendo para todo mundo nesse podcast como é que foi o primeiro contato seu com comunidade, com assim, a Legal. experiência de viver uma comunidade com a palavra comunidade? Acho que isso é super bacana, né, cara? Porque assim, é algo relativamente novo para todo mundo. Eu ia puxar já isso de qualquer forma, porque o que me leva ao G4 era a minha experiência anterior com a minha empresa. Então, até estar no G4 e estar ali no Scale, no projeto Scale, né, que eu entro para tirar ele do zero ali, a gente estava. O que me chancelava, entre outras coisas, é que eu tinha vivido uma jornada de empreender na minha empresa,
onde eu também não sabia muito sobre o que eu estava fazendo. Era a primeira vez na vida tendo um negócio que eu fundei com 22 anos de idade, algo do gênero. E na época, não sei se você vai lembrar, mas período ali de 2018, 2017, a gente ainda não tinha chegado no auge, mas o assunto de Venture Capital, startup no Brasil estava pegando fogo, né? Então surgiram muitas incubadoras, surgiram muitas aceleradoras, etc. E eu acho que essa foi a primeira vez que a gente ouviu mais o termo comunidade aplicado a negócios. Na época era mais como um ecossistema empreendedor, algo do gênero. Então eu participei de alguns desses até, que a ideia era que você participasse, tivesse em algum ambiente que te desse suporte. Então, ter com quem trocar, ter com quem... muitas vezes esse próprio, dependendo se era uma aceleradora, algo assim, ela tinha serviços que você poderia consumir, mas já tinha uma noção de que precisava de alguém articulando a galera, fazendo conexões, garantindo que as pessoas se conheciam para gerar oportunidade, negócio, troca de conhecimento. Muito disso já vinha da gringa há muito tempo, né? Já tem bons cases desses há muito, muito tempo, até a própria Techstars, que é o histórico do Tony, que também foi um dos cofundadores do G4. É um grande modelo disso e bem antigo já. Mas eu digo que a sementinha de muito do racional que eu sempre olho para a comunidade e procuro e vejo aplicado e acho que faz sentido, foi, na verdade, a minha primeira experiência profissional, que foi no Grupo Soma, trabalhando dentro de CRM. Eu acho que essa eu já te contei. CRM, a clínica não, mas a sigla significa Client Relationship Management. Então, é a ideia de você ter... Normalmente o pessoal pensa em software, né? HubSpot, RD Station, etc. Não é sobre isso. A ideia é você ter o sistema, a metodologia, a equipe, qualquer forma de ritual e rotina e controle que garanta que você está expandindo a sua base de clientes ativos, comprantes, ticket médio deles ao longo do tempo. Então, eu vivi um caso bem legal no Soma, que tinha um nível muito sofisticado de aplicação de CRM, na época com o Thiago Dowsley lá. E a intenção era simples, assim, se você pensar, era uma ideia de marca, precisando maximizar alavancas que são expectativas de você usar a comunidade para isso, usando canais de comunicação em massa e suas próprias lojas para fazer esses efeitos. Então, aumentar a frequência de consumo, aumentar ticket médio, resgatar um cara que sumiu, que faz tempo que não compra. E quando a gente vai para um contexto de comunidade presencial, de entrega super intensiva, como era o Scale Club, a gente tem as mesmas dores. O cliente que comprou e não aparece, o cara que comprou barato e você quer depois subir o preço. E ali lembrando que a gente estava em produtos, né? Então era uma comunidade de produtos e tem outros formatos. Se você sai da comunidade de produto e vai para uma comunidade de engajamento, mais com característica de funil de aquisição, etc., aí é mais parecido ainda, porque suas ferramentas vão ser basicamente meios de comunicação. Dificilmente você vai ter evento, ou quando tiver vai ser online, algo do gênero. Então foi ali, eu acho, que deu as primeiras ferramentas de como pensar em olhar para um grupo de pessoas, querer um tipo de reação em função de uma necessidade do negócio ou do produto e tentar bolar maneiras de fazer isso de mil formas, né? Copy, ativação, etc. Pô, cara, interessante. A minha primeira vez com esse assunto comunidade, é uma história que eu conto assim, o pessoal fica em choque, né? Porque o pessoal acha que eu fui parar no G4 porque eu já falava de comunidade. Só que mal sabem eles que quando me chamaram para ir que o nome da unidade de negócio era G4 Comunidades, né? Então, assim, tem toda a história de como eu fui parar no G4, que eu prestava serviços, era aluno, depois fui parar lá, veio o convite. Eu lembro que nessa época do convite veio uma ligação e falaram assim, cara, existe um negócio, chama G4 Comunidades, tem 1 ano, explicaram assim, bem por cima, correndo. E aí, na época, cara, eu lembro que eu já segui o clube, mas eu achei que o clube era uma entrega educacional ali que o G4 tinha, era mais um produto ali. Não tinha essa visão de comunidade. Eu falei, pô, que maneiro, cara, eu tô indo trabalhar na ONG do G4. Não é bem o que eu queria, né? Mas já é bem o começo. Porque, cara, não tinha noção disso. E eu lembro que o meu maior impacto, e assim, acho que a visão mais legal que eu tive de toda essa jornada de comunidade foi que quando eu entrei, eu tinha uma visão assim, falei, legal, então é um grupo, e esse grupo faz eventos. Maneiro, isso aí é comunidade. Só que no dia que me colocaram no grupo oficial, o G4, né, tinha alguns grupos ali com os membros, tinha um grupo de relacionamento, tinha um grupo de aviso, enfim,
mas tinha um grupo onde rolava a troca da comunidade diária. No dia que me colocaram, o Fê Veiga estava dando uma aula, literalmente uma aula de M&A para um cara, que ele estava no meio de um processo acho, de M&A e estava dando alguma coisa errada e, cara, ele estava ali trocando, tinha mais um outro membro que fez um M&A que também estava trocando e eu falei, nossa, cara, que do caralho, acho que só essa conversa, e o pessoal, literalmente os membros falaram isso nesse dia, cara, só essa conversa já, tipo, valeu 1000 vezes, Já tá é ligado? uma. Então, assim, eu entendi que a galera não tava lá para fazer negócio, não tava lá pelo ROI, que de fato a galera tava lá pela comunidade em si. E foi a mesma visão que eu tive, que eu só fui fortalecendo mais. Então acho que a gente já passou por tudo e já viu de tudo lá. Então, pô, a gente viu membro que era gigante, o negócio faliu, quebrou, e putz, a comunidade ajudou ele ali. A gente viu gente que a comunidade fortaleceu tanto o negócio que se tornou um negócio gigante depois por estar ali. Então, assim, no final do dia, ninguém esperava esse ROI da comunidade de negócio. O pessoal queria mais estar ali convivendo em comunidade. E, cara, qual foi a coisa mais legal que você viu, assim, nesse estilo no Scale, durante os tempos que você esteve lá? Cara, eu vou dar um passo atrás, porque você já falou umas coisas bem legais, assim. É óbvio que é um privilégio de qualquer comunidade, negócio ou comunidade, enfim, com essas características que você acabou de descrever, quando você consegue ser fiel ao seu propósito. E a gente teve bastante disso no Scale e no Club, principalmente mais no começo, conforme a escala era menor e reduzida. E, de novo, né, aqueles princípios de formação de comunidade, você tem que ser muito fiel ao que você espera como público e como propósito e como comportamento no começo, porque isso é replicado por quem entra depois. E a galera que estava, de fato, no começo do Scale, no começo do Club, o Scale tinha uma proposta mais de apoio, de fato, né? Apoio era a palavra, era você fazer simulação de conselhos usando outros empresários para que um apoie o outro nos seus negócios. É bem... Você tem que buscar perfis, pessoas que tenham essa iniciativa de primeiro dar, para depois receber, para depois buscar para ela algum tipo de ROI, algum tipo de benefício, senão você depende somente da comunidade artificialmente criar esse tipo de contexto, esse tipo de... Artificialmente eu digo com a equipe, com conteúdos, com coisas do gênero. E então conhecer o público, conhecer as pessoas que você coloca lá dentro, fazer um critério bem rigoroso no começo para garantir que quem está entrando com a cabeça certa, torna perene esses objetivos. E aí, de fato, acontece coisas assim, apoio genuíno, espontâneo, por quê? Porque a relação já não é mais só transacional, é algo que faz parte da identidade da pessoa, faz parte de como ela espera se ver mais à frente, você começa a conhecer ali dentro role models, né? Então, pô, eu sou um cara que está no começo da minha jornada de empreender, eu encontro um cara que está lá com um negócio de... Nem precisa ser muito grande ainda nessa época, né? Sei lá, qualquer coisa fatura acima de alguns milhões, você fica, pô, um dia eu quero ser que nem esse cara. Aí você vê um outro de um bi, você, pô, um dia, quem sabe, eu chego nesse. E isso aqui, obviamente, a gente está falando muito do contexto de negócios, que é de onde a gente está discutindo de educação, mas essas mecânicas acontecem sempre. No Scale, especificamente, eu acho que as primeiras turmas que viveram mais juntas, a gente viu muito esse companheirismo que transbordava, né? Porque a gente tinha menos evento do que no clube, ela não era uma comunidade tão intensiva em evento quanto era o clube, mas toda vez que a galera estava junto era para se apoiar. Então era muito natural tombar para fora. E aí, quando você via, tinha vários grupos paralelos, tinha vários pequenos board meetings rodando fora, tinha a galera trocando entre si para um ir ajudar o outro na sua empresa. E aqui, independente de ser negócio ou não, acho que a graça está sempre em você... O objetivo final de uma comunidade é você conseguir esse tipo de ecossistema, né? Em que a coisa é viva sem que ninguém precise empurrar. Provavelmente essa discussão que você narrou com o Barreto lá, ele viu alguém pedindo ajuda e falou, cara, esse assunto, para eu te dar a melhor opinião possível, deixa eu fazer aqui. E aí é valor puro, né? É valor na veia, é alguém que se importa porque está num ambiente com o outro, que ele se sente confortável para falar coisas publicamente, mesmo que tenha talvez 100 pessoas naquele grupo. E é muito difícil de você achar esse acesso em outro lugar.
Isso é algo que a gente fala muito na VEM, né, cara? Porque assim, tem diversos. Minha mãe outro dia virou pra mim: eu tô numa comunidade, uma loja de roupa aqui que eu participo. Eu falei: mãe, legal, deixa eu dar uma olhada nessa comunidade. É um grupo de promoções, É um assim, grupo de muito WhatsApp. aberto. Então, cara, quando você fala isso, que o ecossistema ele tem que existir, independente de ter marca ou não, é muito o que o Ivanenko lá sempre defendeu, né? Pra quem não sabe, o Ivanenko foi também um parceiro nosso ali, ele era o CEO ali do G4 Comunidades, e o Ivanenko ele falava um negócio que nos primeiros momentos eu tinha um pouco de raiva, porque eu não concordava. Ele falava assim: comunidade não pode ser criada, você gerencia ela, mas ela já é criada de alguma maneira. Que é exatamente isso do ecossistema. Querendo ou não, aquele ecossistema existe independente do G4. O nosso papel ali, dentro das comunidades, era de fomentar todo aquele ecossistema para ele continuar existindo e para ele ter mais valor ainda, né, cara? Porque assim, ele funcionava independente da gente ou não. Tanto é que a gente vê hoje muitos membros que já não são mais membros, cara, fora do G4, dentro do G4, essa comunidade se perpetuou porque era muito forte o laço do pertencimento que foi criado, né? Até pegando aí, você citou o Ivanenko, eu nem sabia que ele falava isso, né? Que era uma das formas dele de olhar, mas faz todo sentido. Frequentemente, informalmente, a gente devia comentar coisas semelhantes. E eu costumo falar de indícios de comunidade. Alguma situação genérica qualquer, tipo, alguém está querendo avaliar se existe, se é possível ter uma comunidade ou criar uma comunidade. Eu também estou com ele, de que é muito difícil você criar uma comunidade. Você fomenta uma comunidade buscando, ao longo do tempo, observar mais indícios de que as pessoas ali vão agir como numa comunidade. E aí, uma vez que esses indícios se acumularam, pô, beleza, agora cabe gerenciar ela e começar, aí sim, a dar atração. Em muitos negócios, isso surge naturalmente devido a uma mensagem que o negócio representa. Você falou de loja de roupa, eu vou falar, sei lá, para dar um exemplo aqui da Farm, por exemplo. De novo, é uma que eu tive mais próximo ao longo do tempo. Por muito tempo, a Farm era algo muito diferente. Ela tinha estampas que ninguém tinha, ela te falava da mulher carioca de um jeito diferente, ela falava do Brasil de uma forma diferente, a maneira como ela se relacionava com as suas clientes também era diferentona, era tipo a loja de Ipanema, que não tem nem... Você só tem Farm na frente, mas assim, é difícil até você saber o que ela vende, você não vê roupas postas. E isso, ao longo do tempo, isso é uma mensagem por si só. Cada ponto que essa marca aparecia, ela tinha uma mensagem sobre brasilidade, sobre comportamento, etc., que o pessoal ia se identificando. Com a evolução depois, tanto da marca, quanto da maneira de chegar nos seus clientes, quanto de viabilidade para você se disseminar, aí dá para gerenciar isso de outras formas. Dá para ser cada vez mais um CRM high touch, um CRM que desdobra para ações de encontros, de fomento, de discussões, de fazer collab com a galera e tal. E isso, eu acho que é sempre isso que todo mundo que pensa em comunidade, pensa em aplicar o seu negócio, tem que estar de olho. Tem alguma mensagem aqui que hoje já naturalmente ressoa com a galera? Às vezes é simplesmente... Se você é um especialista no assunto, se você já é uma referência em alguma coisa, a galera te segue, te acompanha, quer saber sobre o que você está pensando. E isso a gente tem visto muito em Creator Economy, né? Você está estudando bem mais isso do que eu até. Então, é bem... Todo creator ele tem uma característica de comunidade ao redor dele desde os tempos de Twitter, internet, 2010, assim, a galera já tinha... aliás, na verdade, não é nem que já tinha, era esse o propósito, você seguir as pessoas porque o que ela falava fazia sentido para você, na época pouca gente Sim, estava falando. cara, as tribos lá atrás, a gente até fez um post recente Exato. falando sobre, já era uma comunidade que o pessoal queria sobrevivência, tinha um interesse comum, mas cara, isso me faz pensar em uma outra pergunta. Vai Por que lá. você acha que é tão difícil e que não existe, que é até uma missão da nossa na VEM, encontrar conteúdo sobre comunidade? Porque assim, eu vejo que o termo, por exemplo, dessa loja de roupa da minha mãe chamar de comunidade, não é nem intencional. Ela não falou assim: vou criar uma comunidade que não é uma comunidade, porque ela não sabe mesmo, né? Por exemplo, tudo que eu sei sobre comunidade eu aprendi na prática, eu aprendi vivendo. Obviamente, depois você lê alguns livros ou outros que tem alguns conteúdos interessantes, mas você aprende construindo um negócio. E é exatamente essa jornada. Eu falei, eu não tinha conhecimento do que era comunidade, que eu ia trabalhar numa ONG. Na hora que eu cheguei lá, eu fui entendendo o que é comunidade. Então, assim, por que você acha que hoje, cara, é tão difícil você ter um conteúdo sobre? Poucas pessoas falam e fazem também. Eu acho que
é um conteúdo escasso de toda forma. Se você pesquisa em inglês, né, a linguagem, a língua mais fácil de você achar conteúdo abundante também tem pouco. Quando você olha em português, então, é super, super rarefeito. Você tem pouquíssimas coisas. Aquele livro lá de Building Brand Communities, lá do. Eu esqueci o nome do ator agora, mas, cara, você entra no Instagram dele e tem 300 seguidores. A última foto do É, cara é de 2009, 11. é pouco, é pouco. E tem um problema também, né? O que existe é muito teórico. Por exemplo, você tem o Community Canva, é uma ferramenta super legal. Se você já está imerso no assunto, você olha para ela, você sabe, entendi tudo. Mas se você não está imerso no assunto, Você acha que é um tanto de quadrado? ela não diz nada sobre como é a prática. E isso é muito parecido até com uma crítica do Business Model Canva, que é um clássico. Pô, beleza, você olha aquilo, parece que ele vai ter toda a resposta, mas nada vira prático. Então, eu acho que falta e carece muito de uma coisa que a Vem está fazendo, está liderando, que é a tradução de uma teoria que está bem inacessível ainda para aplicabilidade. Então, você falou do negócio ali de loja, que a sua mãe participa, provavelmente eles chamam de comunidade. Bom, se bobear, eles até usam um recurso de WhatsApp de comunidade, né? Que começou até, isso por si só, começou a difundir um pouco mais o termo ali. Mas normalmente é a expansão de um grupo, né? É o que a galera consegue entender sobre. A dificuldade que eu vejo é que são muitas ciências combinadas. Então, muitas coisas que eu achei resposta para a teoria de como fazer melhor comunidade veio, na verdade, de marketing. Quando você começa a olhar marketing, e de novo, né, pela base CRM, eu já entendi um pouquinho disso, o que você muitas vezes está tentando resolver é sobre como lidar ou ter um determinado resultado a partir de uma determinada expectativa de comportamento. Cara, isso você encontra em sociologia, você encontra em psicologia comportamental, economia comportamental, você encontra em livros de copy diversos, você encontra enfim, em conteúdo abundante de marketing sobre isso existe. Aí tá, em que momento isso está sendo aplicado num negócio? É uma comunidade em que você espera que ela ajude a atrair pessoas para comprar algo ou para divulgar a sua marca, ou ela está no seu aspecto mais retenção? Já mudou tudo. Então já mudou completamente a aplicabilidade e muda também as métricas que você tem que gerenciar o negócio, essa comunidade, as expectativas sobre ela. E aí você já cai naquele, né, papo de arquitetura de receita. Então, onde é que está entrando e como que isso, em que fase do meu funil ou da minha expansão isso está entrando e como isso gera valor. Agora, e aí essa dificuldade de combinar de uma forma prática muitos assuntos que são todos pertinentes para gerar o valor e aplicar e ter uma execução boa, e eu acho que em última instância a gente encontra muitos negócios que até um tempinho atrás a ideia de que comunidade era um bom negócio no sentido de me ajudar a potencializar a minha marca, me ajudar a me colocar melhor no mercado ou reter meus clientes, etc. Não era óbvio. Sim. Era um papo de pouca gente. Então isso tudo somado faz você ter realmente não vou dizer uma exploração baixa do assunto, mas com certeza uma documentação baixa, porque em última instância também era pouco investimento. Cara, já entrando em Community Economy, que eu acho que é um gancho super importante que você puxou disso que você falou, sabe quando eu entendi? Naquela época que a gente construiu o G4, se eu não me engano era 2020, 2021, né? Mais ou menos isso. Se eu não me engano. O clube começa em 21, o Scale começa em 22. Então, final de 21, 22, eu acho que eu comecei ali, mais ou menos nessa época. Cara, naquela época até então, é o que a gente falou, já existiam comunidades, porém, putz, eu acho que o G4 ele foi um grande case, de fato, em comunidade como produto, porque ela surgiu da forma como uma comunidade deve surgir, né? Que é exatamente o que a gente estava falando agora. Então, para quem não sabe, o G4 Comunidades foi um site que o Tony, um dos fundadores do G4, teve lá atrás, que tinha um programa do G4 que era educacional, que era Gestão 4.0, que era um programa de juntar ali Thales Alfredo Nardon para poder ensinar o que eles descobriram. E aí eles começaram a ver que os alunos, eles colocavam os alunos em grupo de WhatsApp ali, e eles, cara, trocavam muito. E aquilo continuava assim mesmo depois do programa. E aí, putz, eles marcavam de se encontrar fora do G4, eles marcavam um almoço, eles marcavam uma mentoria, um ali que precisava de ajuda. E aí acho que o Tony parou, olhou pra eles e falou, opa, pera. E aí ele pegou todas essas referências aí que você disse e surgiu o G4
comunidades. E naquela época, cara, o G4 fazia isso muito bem, porque de fato era uma extensão daquilo que ele já vendia e funcionava muito bem, funciona até hoje muito bem, né? Então, assim, naquela época a gente tinha pequenas outras comunidades ali como produto, mas marcas usando comunidade eram poucas, ainda são poucas, mas a gente já vê agora nesse movimento que a gente chama de Community Economy. E eu comecei a ver ele acontecer e marcas quererem usarem quando eu saí do G4. Eu saí do G4 ali, eu queria muito, eu estava meio descobrindo ali qual que ia ser o que seria A depois gente das saiu coisas. acho, com espíritos muito parecidos, assim, de, pô, ir para outro assunto, Vamos para outro explorar assunto. outras coisas. Eu Até lembro que eu queria falar de processos, cara, porque, putz, eu tinha construído aquele processo lá, eu tava apaixonado pelo processo, queria muito falar, mexer com processo, construir processo, ajudar a gente no processo. E aí, cara, me liga uma pessoa ali do nosso relacionamento e ela me fala assim, cara, você não topa vir construir uma comunidade pra mim? Eu falei, caramba, cara, tentando fugir desse negócio. Por que esse cara quer comunidade? Era um business super tradicional, é um business super tradicional. Putz, era um hospital, assim, era um braço educacional de um hospital, mas, cara, achei super interessante. E aí eu comecei a ver outras pessoas de outros mercados também quererem construir comunidade. E aí a hora que a gente abre o olho, né, para o que está acontecendo nesse momento de mercado, junto a Creators Economy, junto à nova economia, a gente começa a ver um movimento de marcas usando comunidade para escalar. Então, assim, putz, a gente até fez um vídeo falando sobre isso. Quando a gente imaginaria que uma Good Day, que é uma marca que, beleza, surgiu de uma creator, mas eu acho que o grande ponto dela de crescimento foi a comunidade que ela criou de influenciadores ali e que são próprias da marca. Quando a gente imaginou que uma marca dessa iria virar líder de categoria, iria lançar um novo produto, que iria, sem dinheiro, que iria incomodar grandes laboratórios farmacêuticos que estavam ali há anos, outras coisas. Quando é que a gente imaginou que uma marca de tênis, como a OnRunning, ela seria capaz de, cara, crescer e chegar no valuation quase que de Nike via comunidades? Então, assim, quando a gente para e olha esse movimento todo que tem acontecido agora, que é o que a gente apelidou de Community Economy, cara, a gente vê muita marca tendo muito retorno sobre isso. E qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que eu acabo falando ali mais no Instagram da Vendo que você, então assim, seria massa você falar a sua visão sobre Community Economy. Cara, bom, eu cheguei a falar um pouco sobre todo creator, ele é um canal por natureza, né? Assim, e agora, creator é um termo bem novo, mas a gente falava antigamente os influenciadores, né? Recentemente, o meu cunhado, ele é um influenciador das antigas, pô, de 2010 lá, o cara tem 1 milhão de seguidores, antes até. E conversando com ele, ele falou isso, ele, cara, é natural. Você vira uma referência, você influencia consumo desde sempre. Tipo, meus tweets influenciavam que a galera ia comprar onde, procurava por tal coisa que você falou, onde é que eu acho. E eu acho que coisas que demoraram para maturar e a gente chegar nesse modelo que hoje, na verdade, é um entendimento do funil ACP, né? Audiência, comunidade, produto, foi o próprio influenciadores, né? Então, publi não ser o suficiente para mantê-los. Então, preciso aí ter outras coisas no meu portfólio que gere dinheiro. A DNVBs, né? Digital Native Vertical Brands, isso é uma coisa que a gente viu um boom realmente de 2017, 2018 em diante, muito em função de vários fatores de produção, supply chain, etc., que facilitou praticamente todo mundo iniciar algum produto em algum lugar do mundo, normalmente China, importar e botar para vender. Então, seu negócio ficou um negócio de distribuição, né? A dor virou a distribuição, a aquisição, que já era uma dor de muita empresa tradicional. Se você pega uma Nike que é americana e produz no Vietnã há muito tempo, e muitas vezes produz com vários fornecedores, é porque ela já tinha sacado que o negócio dela era a marca e a distribuição. O que não existia era como competir com isso. Quando você começa a ter influenciador com mais de 1 milhão de seguidores, o cara tendo uma distribuição muito forte, porque o trabalho dele é produzir conteúdo, ele está naturalmente centrado na aquisição. Uma vez que produzir ficou fácil, eu já tenho meu funil aqui praticamente, né? O AC já está comigo, só falta montar ali os produtos que essa audiência quer. Ele tem o pulso dessa audiência. Cara, tá feito.
Cara, Demorou para essas peças entrarem. eu até falei acho que na newsletter ali num trecho que eu escrevi, que imagina que gostoso, né? Você ser um empresário e você lançar exatamente o que o seu público quer. Porque, por exemplo, Exato. cara, a gente olhando ali para Blockbuster, para Nokia, para todas essas marcas que já foram o PPT de algum coach alguma vez que ele usava isso para inovação, não seja a sua Nokia, cara, todas essas marcas eram líderes de mercado. Os caras tinham dinheiro, provavelmente os caras tinham boas pessoas ali trabalhando, porque, pô, as marcas viraram gigantescas. Só que, cara, o problema deles não foi só falta de inovação. A falta de inovação veio justamente deles não escutarem. Eles se fecharem numa sala de reunião e falar: galera, vamos lançar um novo BlackBerry aqui com os teclados brancos porque eu acho que o pessoal vai querer. Cara, a comunidade ela é uma ferramenta linda porque ela te dá justamente pela troca o que o seu Ela público te dá o quer. pulso, né? Dá um pulso. Então, Caramba, assim, cara. de verdade, eu não entendo quando alguém fala assim, putz, cara, eu não vejo o valor de criar uma comunidade. Ou é porque não entendeu ainda, ou é porque o conceito é errado. Porque assim, você ter a chance de criar junto com o seu público e já ter pessoas ali dispostas a comprarem, cara, isso é uma alavanca. Mas aí tem um erro que muita gente comete, né, Lucas? Que é achar que comunidade é um negócio, uma fórmula mágica, que você vai fazer assim, vai estar pronta e pronto. Vai virar uma máquina de vendas, você vai vender milhões. E tem muita coisa que você tem que alinhar ponteiro, né? Vamos lá, isso tudo que você descreveu, parte do negócio está ouvindo, está trocando ativamente com seus clientes e querendo ouvir. Então, beleza. A gente está até num case, agora falando algo que vai ficar marcado temporalmente aqui, né? Se alguém vir daqui um ano, a gente vai estar meio deslocado, mas nos últimos. Ontem e hoje treinou muito sobre o CEO do McDonald's, que foi comer lá um hambúrguer, etc. E a mordidinha que ele deu no hambúrguer, que é a maior aposta do McDonald's desde o Big Mac, é completamente descasado com a expectativa do público, pô, que é uma mordidaça, tá ali felizão com aquele negócio. E não é só do público, né? É como você interage com o produto, como ele chamou, né? Ali. Essas coisas, por exemplo, é um McDonald's, pô, é uma empresa que não está habituada a ter ação de comunidade. Aqui no Brasil até mais, a gente tem já muito movimento mais próximo, mas como uma empresa global, e certamente o presidente dela não é o cara que está nesse lugar normalmente. Cara, você tem que alinhar um monte de coisa. Ali parece que foi meio no improviso, né? Dá uma mordida aí, fala como foi, etc. Acaba que tem muito que eles possam aproveitar ainda dessa discussão, porque no final todo mundo está falando sobre. A chance de. Assim, qual era a chance de alguém estar falando de um hambúrguer novo do McDonald's? Nenhuma. Agora, por conta dessa brincadeira ali, a coisa viajou bem mais. Mas eu acho que volta para o ponto de a gente está falando de muitas, também outra consequência de creator economy, economidade, etc. A galera tem falado muito de founder-led growth, né? Então, o fundador carregando o seu negócio e é uma tendência tão forte a ponto de um presidente global do McDonald's estar fazendo ações em que ele aparece. Para personificar a marca, para deixá-la mais próxima do público, para trazer essa identidade ali de alguma forma. Só que você tem que saber se você está na identidade do seu público, você tem que ajustar um monte de coisa que ou você cria para fora e depois captura, enfim, é uma mecânica difícil também. O segredo é sempre olhar os recursos que você já tem, né? Então, pô, cara, a maior parte dos negócios tem naturalmente uma massa crítica que está ao redor dele, de clientes mais fiéis, de consumidores mais engajados, etc. Começa por ali a comunidade. Eu sempre tenho aquele, já falei várias vezes para você, aquele desenho da espiral, né? Você não tenta engajar o cara que está lá longe, que é o fim da linha. Você acha que quando você for uma mega comunidade, você vai fazer que nem um Adib, né? Que consegue lotar um estádio para falar. Não é esse o objetivo. O objetivo zero da comunidade é você lotar uma sala com seus parceiros comerciais, talvez, com os seus melhores clientes, os que são mais fiéis. Ela se desdobra naturalmente e aí você vai tendo esses benefícios todos que você falou de escuta, de indicar o que eles querem, o que funciona, o que não funciona, o que poderia ser melhor. Recentemente eu estava numa conversa, um cara que está querendo criar um ecossistema educacional e ele chegou com o ecossistema inteiro desenhado. Aí o cara, mas não é assim que funciona. Você pega o produto que já está hoje mais formatado e que já se pede, então a galera já fala para você, pô, eu compraria, eu teria interesse em participar mais.
E conforme ele roda, você cria o resto, porque é a validação natural. As pessoas que estiverem participando dele, que é o seu primeiro produto, você está ganhando dinheiro com ele já, vão pedir o que mais ela compraria de você. Até o Alfredo fala bastante isso, Alfredo Soares, de produto existe porque existe uma demanda. Se não existe uma demanda, Não não existe há produto. por que desenvolver o produto. Cara, você falou do McDonald's aí, mas que marca você acha que tá fazendo um trabalho animal, assim, no Community Economy? Qual que é a sua marca favorita, assim? Mal. Não, um animal. Tipo Ah, um tá. case. Pô, mal vai ser legal, hein? Tá aí, todo mundo pergunta um que tá mandando bem. Não, mas um tá mandando bem que você vê assim como um case forte. E o porquê? Eu vejo que o pessoal gosta muito de case aqui. Cara, eu tenho um pouco de dificuldade de falar de case porque eu costumo olhar mais para setor. Eu gosto de ver movimento setorial. Você falou, por exemplo, da Good Day. O Wellness está fazendo isso muito bem. É, eu remonto até um pouquinho antes. Cosméticos, você teve a Salve aqui no Brasil, que foi uma marca, é uma marca bem sucedida pra caramba, está em gôndola hoje, mas começou como DNVB, lançada com um modelo novo, né, que era cosmético, direto para o consumidor, online, feito por conta da Founder ser uma antiga influenciadora de cosméticos. Esse tipo de case eu acho que para mim é o modelo. Assim, cara, beleza, uma Salve, a Good Day, o que a galera tá fazendo em wellness de forma geral, com suplementos, vários tipos eh, de visões diferentes para wellness até. Eu acho só, e aí aqui é o ponto de a diferenciação tá ficando baixa. E eu sei que no final do dia uma do influenciador, ele está sempre se revisitando para garantir a sua originalidade, que aquela atenção continue dele. Mas conforme você precisa criar produtos que você consegue escalar, no final você acaba caindo nos mesmos produtos, que já Sim. tem modelo de negócio validado ou que sabe-se como faz. Então vira uma roupa nova para a mesma ideia. Esse é um Cara, risco que eu estou vendo de uma forma geral. sabe uma visão que eu tenho? Eu acho que as marcas, as marcas da community economy mesmo, que já tem esse nível de consciência sobre comunidade e até construíram comunidade de forma intencional. Eu acho que elas, em algum determinado momento, ela, por não ser o core delas, por não ser um produto que elas vendem, eu acho que em algum momento elas estão abandonando e esquecendo que comunidade ele é vamos falar, um negócio vivo, que é um negócio que precisa estar sempre alimentando, sempre reformulando. Então as marcas, principalmente o wellness, você citou, acho que um dos grandes cases que eu tenho como exemplo, que eu tinha na verdade, era a Elo Yoga, aquela marca de roupa esportiva. Cara, eles foram um case de comunidade sensacional. As aulas ao vivo, os eventos, a forma como eles se relacionavam, a forma como eles traziam creators ali para perto para fazer os eventos para as comunidades deles. Só que eles se esqueceram e acabou virando evento. Lululemon O também, quê? né? A Lululemon, A que também é Lululemon, mesma coisa. E aí um determinado começou a ficar, virou evento. E aí esse tipo de evento, esse formato de evento, aconteceu exatamente o que você disse, virou uma commodity, né? Então, por exemplo, os eventos da Lululemon, pô, qual que é o diferencial para os da Elo? Qual que é o diferencial da Nike? Quais são os diferenciais para os outros? Então, acho que as marcas esquecem um pouco disso. Um negócio que eu fiquei bem feliz, eu tenho um primo que ele trabalha numa boutique de M&A, super tradicional assim, são 8 pessoas, aqueles sócios bem sênior lá, o mercado financeiro já é uma linguagem completamente diferente. E assim, cara, o sócio principal dessa boutique virou um dia numa reunião para eles e, pô, o cenário, não sei também quando o pessoal vai estar assistindo, mas o cenário hoje M&A é muito difícil. Então, assim, eles captam essas oportunidades através de assessores de investimento espalhados pelo Brasil. Mas é aquele negócio, eles vão, apresentam ali para os assessores e, cara, surgiu uma oportunidade de liga. Só que o cara tá no trabalho dele, ele não vai te lembrar se você não quiser ser lembrado, se você não tiver um ecossistema onde você esteja presente e participando. E aí o sócio sênior falou, galera, precisamos de um community manager com esse termo. E aí eu fiquei super feliz, cara. Eu falei, nossa, até que enfim, acho que as marcas finalmente estão entendendo que não basta só também construir comunidade. Você tem que alimentar e ter pessoas ali ajudando a alimentar, né? Tem até um negócio, a gente viveu muito isso no G4, que é, se tudo der certo, o negócio cresce. Enquanto o negócio cresce, ele tem que fazer várias escolhas de alocação de capital, né? Onde é que o meu R$ 1 investido retorna 2, 3, 4 com maior eficiência. Você falou
pasteurização dos eventos de comunidade, principalmente dentro de esporte, wellness, né? Qual é o método, né? Você fez a galera apareceu, a galera saiu dali, desceu e comprou umas coisas na loja. Legal. Então, na cabeça de alguém surgiu a seguinte mensagem: a cada 10 pessoas que aparecem nesse evento, são $200 de compra. Então, se eu quero fazer $2.000 a mais no mês, eu vou fazer 10 eventos desses. Para 10 pessoas, ou botar 100 pessoas, enfim, você já entendeu a matemática. A partir do momento que vira matemática, até um determinado ponto é tolerável. Tem ainda graça, ou facilita o acesso, ou melhora a distribuição, etc. Faz com que pessoas que antes não podiam acessar tenham possibilidade. Mas são pessoas, assim, a noção de comunidade é porque é gente interessada em uma mensagem. Se a mensagem não é revisitada de formato, de jeito, de entrega, etc., ela fica tediosa. Você tem outras coisas para fazer com a sua atenção, você tem outras coisas para fazer com o seu tempo, que concorrem com essa dedicação ali, qualquer que seja. Então, eu lembro que, para mim, sempre foi um conflito, né, de o quanto que o produto ou estrutura de comunidade cresce, e aí ele precisa melhorar padrões, né? Então, o padrão tem que ser o determinado X, Y, Z de uma entrega. Para padronizar, eu tenho que travar. Conforme eu travo, eu perco a possibilidade de inovar, porque eu estou testando menos coisa, ou pelo menos, normalmente, você faz isso em detrimento de testar, né? Se conseguir conciliar os dois, maravilha. E isso, eventualmente, é o fim da comunidade. Eventualmente, isso é o que faz ela perder o apelo original que atraía todo mundo. Então, você falou que o Community Manager, ele é uma alternativa nesse processo, porque dados os limites de autonomia, de liberdade para essa pessoa e coisas dentro da própria estrutura que ele pode acessar, ele é um que tem a possibilidade de criar momentos, situações que quebram essa pasteurização. Mas é um grau de sofisticação de execução bem bom. Sim. E, cara, você acha que toda marca pode ter uma comunidade? Cara, eu acho que pergunta boa. Toda. Eu acho que tem alguns segmentos em que é mais inócuo. Assim, Não você não faz vai ter que... sentido, né? O cara vai gastar um esforço à toa. Vamos lá, eu sou uma empresa em que meu negócio é baseado em licitação pública. Provavelmente a minha dica é nem faça, não tenta, você vai bater em alguma A barreira. comunidade dele vai ser um lobby. Exato. Você vai bater em algum compliance. Mas eu já vi alguns cenários em que ainda assim era um B2B muito travado e você normalmente tem alguma cadeia de fornecedores ou parceiros que não está tão travada quanto essas duas pontas, em que você pode aplicar conceitos de comunidade em troca de algum benefício, de engajamento, de presença, de resposta, de acesso à informação, de presença. Cara, tem um valor que é muito subestimado de comunidade, de você parecer mais presente do que de fato você é. Você parece maior se você está em todos os lugares, você parece maior se as pessoas estão falando de você. Então, fomentar a comunidade muitas vezes tem esse benefício intangível, porque você não consegue medir ele logo de cara, mas que acontece. Então, conforme você nutre, você observa que as pessoas estão te reparando de uma forma diferente. Resposta fácil, rápida agora, eu acho que quase todo negócio B2C cabe, se você vende direto para um cliente. Negócios B2B normalmente precisam de algum tipo de adaptação, mas dá para fazer alguma coisa. E aí outros modelos tem que olhar cada um. Mas, cara... Cara, eu defendo isso também. E eu acho que entra um outro fator. Eu acho que assim, nem toda empresa faz sentido ter comunidade. Eu acho que pode, ela consegue até fazer, mas não faz sentido. Então, se der um exemplo perfeito de licitação, 100% transacional, ele vai gastar mais energia fazendo, ou vai bater no compliance do que de fato vai agregar o negócio. Mas eu acho que também depende muito da cabeça das pessoas que estão lá. Porque é exatamente aquilo que a gente já falou antes. A pessoa não pode ver comunidade como sendo um canal de vendas, como sendo uma receita ali para ele poder crescer. Ela tem que ter muito essa cabeça de longo prazo. Eu acho que tem que ter uma cabeça, tem que ter um propósito também.
do negócio em si, que é exatamente o que vai unir as pessoas. E aí você entender que sua empresa, ela é um Ela é canal parte do para. negócio maior, ela não vive em isolamento no mundo, né? Exato, exato. E aí, assim, essa empresa ela é um canal para fomentar aquilo que você prega, que seu produto tem que compartilhar, os seus consumidores têm que compartilhar. Aí sim eu acho que faz sentido, mas sempre com as cabeças de longo prazo de que comunidade é algo vivo. Então, assim, nunca vai acabar, você vai ter que sempre alimentar, você não vai fazer uma vez e vai desistir dela. E, cara, acho que pra gente finalizar aqui, vamos dar uma dica para quem está querendo construir uma comunidade, para quem está construindo, você dá uma ou do outro. Cara, primeiro procura Vem, né? Acho que essa é a primeira. Importante. Manda mensagem na DM, pode ser a sua, a minha, aparece lá no perfil, segue, vai para a newsletter. Aliás, tá aí um excelente caminho. A newsletter também, o The Club. Pô, segue lá. Muito difícil que em um mês acompanhando você já não esteja com um nível de sofisticação e conhecimento sobre a aplicação de comunidade, como usar no seu negócio ou na vida pessoal, que, enfim, você teria agora. Mas um outro passo que eu daria, talvez primeiro passo, observa por que as pessoas que estão ao redor de você estão. Tenta identificar aqui que é o propósito, a mensagem ou a função que você realiza para eles. Por que eles estão com você e não com outro. E às vezes são coisas que são indícios de comunidade. O resto todo é trabalhar, gerenciar isso, melhorar o formato. O meu é muito nessa linha, tá? Muita gente me procura assim e fala, como é que eu faço uma comunidade para quê? E aí eu já volto com alguma pergunta quase que igual o Pablo Marçal, né? Não, mas por que você quer uma comunidade, primeiro de tudo? Para que ela É, vai ser útil para você? Então, assim, eu acho que a melhor dica que eu posso dar é entenda o papel da comunidade dentro do seu negócio quando a gente fala de negócio, né? Quando você quer um produto, uma comunidade, é uma coisa, qual que é o seu propósito com aquilo, o que você quer fazer, também entra o porquê, né? Mas eu acho que entende a a maior importância expectativa, né? é o quê? Entende a expectativa. Por Entende a que você expectativa. está falando? Eu quero uma comunidade aqui hoje. O que Onde isso que vai se encaixar, tudo isso, o Community Canvas é uma baita ferramenta que a gente fala bastante que todo mundo menospreza, que ele ajuda exatamente por isso, né? Você começa ali respondendo com ele o propósito da comunidade, o que você quer, por que ela vai servir. Então, assim, eu acho que a melhor dica que eu posso dar é entenda o papel estratégico dessa comunidade e para que ela vai servir, para que ela vai ser útil. De novo, não como uma ferramenta, um mecanismo de crescimento, mas sim como algo que vai ser complementar ao seu negócio. Então, acho que essa é a melhor dica que eu podia dar. Cara, quer dar algum recado final pro pessoal aí? Cara, eu acho que é o melhor, assim, fora que eu já falei por onde começa, recado final, de novo, siga bem. Se o assunto te interessa, tenta explorar, tenta testar. O que que você visualiza quando pensa em comunidade? Tenta fazer ela pequena hoje, tenta um MVP logo de cara. É gente reunida? Tenta entender quem são essas pessoas e marca alguma coisa. É, comunidade sobre movimento, né? Então, criar o movimento é a primeira etapa. E como é que começa? Faz uma coisa qualquer, que depois você vê o que se amarra a partir dali. Pode, na pior das hipóteses, a parte boa de fazer comunidade é, na pior das hipóteses, o grande dano possível é você ter gastado o tempo de alguém e a pessoa não ficar tão feliz com isso. Ninguém morre, nada acontece mais grave, assim, você não é saúde no sentido de, né, operar alguém, de ter alguma possibilidade. Ninguém perde dinheiro. Bom, galera, acho que foi isso. Esse The Club Podcast. Siga a gente lá também, igual o Lucas falou, @vem.community. Qual que é o seu Instagram, bro? Onde o pessoal te Arroba acha? Aere. Lucas Aeri, o meu Lucas, a gente até brincou, né? A gente é zero presente, a gente não coloca tanto a cara, mas assim, é um movimento que fala tanto desse movimento aí do Creator Economy, dos empresários colocando o rosto. Vamos nós, né? Fazer o primeiro passo agora. A gente também vai estar nessa construindo com vocês. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. A gente ainda não sabe onde vai estar e qual plataforma vai estar isso, mas independente de qualquer coisa, mandem lá pra gente depois dicas de quem mais Como vocês querem assim? ver por aqui. E Não a vai gente estar em sabe. todas? O quê? Em todas, ué. Em todas. Será? Vamos jogar YouTube, vamos jogar Spotify. Vamos ver. Eu acho ainda que tem que ter um critério de entrada aqui na nossa comunidade. O pessoal tem que comprar o Community Beamer. Os usuários de Deezer. Exato.
Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.